Olá! Tem um assunto na Bíblia que já trouxeram muitas perguntas aqui no programa. São dois trechos da Palavra de Deus. Um fica em 2 Samuel, capítulo 24, e outro fica lá em 1 Crônicas, capítulo 21. E a pergunta que sempre chega é se há algum erro bíblico, porque em um capítulo falando do mesmo assunto, em um livro falando do mesmo assunto, passa algumas informações e no outro livro falando do mesmo assunto tem outras informações. Mas não é isso que eu quero colocar na mira da verdade hoje, e sim o fato desses dois livros, desse assunto que estão nesses dois livros. É com relação ao censo que foi feito por Davi. A gente estudando a Bíblia, vendo esses dois capítulos, tanto de 2 Samuel 24 como 1 Crônicas 21, de que Deus se enfureceu com Davi por ele ter contado o povo. E o que a gente quer colocar na mira é por que Deus se enfureceu ao fazer um censo. Qual o problema? Por que Deus então se enfureceu com Davi? A ponto de trazer uma reprovação muito grande, atingindo o povo. Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo. E nós estamos aqui para ajudá-lo a compreender mais a Palavra de Deus. Na verdade, ajudá-lo não, para juntos estudarmos mais a Palavra de Deus. Nesse programa a gente aprende junto com você que faz o programa acontecer. Através das suas dúvidas, dos seus questionamentos, das suas perguntas, sempre traz luz para a gente ao dar a resposta ou ao termos a resposta baseada na Bíblia. Agora, quem está na mira para nos apresentar a resposta na Palavra de Deus é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor, mais uma vez, estamos juntos, é um prazer. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Tito. Um prazer estarmos novamente aqui para estudarmos com você, amigo telespectador, que está acompanhando o nosso programa. Vamos esperar as suas perguntas ao vivo para vermos o que a Bíblia tem a dizer sobre os seus questionamentos. Obrigado por você estar nos acompanhando agora. Esperamos que, de alguma forma, Deus dê a resposta hoje que você precisa para que atenda alguma necessidade ou alguma expectativa intelectual que você tem. Muito bem, muito bem. Veja bem, nós temos várias formas de pegar a sua resposta, ou melhor, a sua pergunta. Você que gosta das redes sociais, você que de repente está sempre com a mão aí no seu celular com o Instagram, nós colocamos ali no Instagram sempre um videozinho para que você possa usar os comentários e fazer a sua pergunta. O nosso endereço é @namiradaverdade, esse é o nosso Instagram. Você pode entrar lá, colocar a sua pergunta ali nos comentários que eu pesco aqui na hora. Você pode também, você que gosta do Facebook, você que está sempre no Facebook, tem a mesma coisa, tem um videozinho que eu disponibilizo lá no site, no Facebook do Namira, namiradaverdade.nt, e você pode também usar os comentários. E você que está sempre com o celular na mão, com o seu WhatsApp, pode usar o WhatsApp, pode usar o SMS e mandar a pergunta para a gente. O nosso número é 12 98151 0101, tá bom? Então, logo depois dessa primeira pergunta, eu reforço um pouquinho para você participar aqui nesses meios e você mandar a sua pergunta, tá? Não precisa ligar para cá, ó, como está sendo ligado, não atendo. Só as perguntas que chegam por WhatsApp e SMS, tá bom? Participe aí. Professor, nós abrimos o programa com uma temática já conhecida aqui do programa, já falamos algumas vezes, um suposto erro bíblico
porque fala do mesmo assunto, do censo de Davi, ali em 2 Samuel 24 e também 1 Crônicas 21. Mas não é isso que eu quero colocar na mira. Inclusive, essa pergunta foi mandada pelo Dom Carlos, lá da Igreja Adventista de Barra do Piauí, e ele queria saber se tem alguma contradição nesses dois livros. Mas eu queria mais fundo, nós já falamos dessa contradição, você pode até falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria saber por que Deus se enfureceu a ponto de castigar Davi e o povo por ele ter feito o censo. Qual é o problema de fazer um censo ali? Por que Deus se enfureceu tanto com esse tema, meu amigo? O que acontece? O censo aparentemente não teria nada de mal em si. O problema é que Davi estava confiando com o censo, ele estava sendo autossuficiente e confiando mais no seu poder militar do que em Deus. Aqui que está o problema. Deus havia usado Davi e o usava, como instrumento de justiça diante de povos perversos. Porém, o objetivo de Deus era que, na medida que essa justiça estivesse sendo feita, e as nações se arrependessem e as que não se arrependessem fossem executadas, Deus queria parar com isso. Só que Davi, quando ele levanta o censo, ele está querendo entender, saber de quantos homens ele ainda dispunha para a guerra. Então, o que acontece? Ele demonstra que há autossuficiência e mais confiança no seu poder militar do que no próprio Deus. Uma coisa que acontecia com Davi e que aqui ele não o fez e que nos ajuda a entender essa questão, Davi, ele sempre consultava a palavra do Senhor, ele sempre consultava um profeta para tomar decisões importantes. E o curioso é que neste caso aqui, do levantamento do censo, ele não consulta profeta nenhum. Por exemplo, o profeta Gade só entra em cena aqui em 2 Samuel 24, 11, depois que Davi tinha feito a besteira. Em outros momentos, você percebe que, por exemplo, lá em 1 Samuel 22, você vê que o profeta sempre entra em cena antes de Davi tomar uma decisão importante. Neste momento, ele foi autossuficiente. Neste momento, ele demonstrou mais confiança no poder bélico do que no próprio Deus. E aí, obviamente, Deus teve que punir a ele, não apenas a ele, a todos aqueles que também estavam dispostos a confiarem mais no armamento, na guerra, do que no próprio Deus. E uma coisa que convém destacar aqui para o nosso telespectador é que enquanto em 2 Samuel 24, 1 diz que Deus incitou Davi a fazer o censo, lá em 1 Crônicas 21 é dito que foi Satanás quem incitou. Por que há esta diferença? O que nós percebemos aqui? O conhecimento sobre a soberania de Deus e o grande conflito cósmico entre o bem e o mal foram coisas progressivas ao longo da Bíblia. Então você percebe que o autor aqui de Samuel, ele tinha uma compreensão em parte correta, obviamente, de que Deus é soberano. Então Deus ele é o soberano. Só que eles não separavam aquilo que vinha de Deus e aquilo que não vinha de Deus. Isso não era claro na mente deles. Então o que ele menciona? Já que Deus permitiu que Davi fizesse isso, Deus é apresentado como sendo responsável. Só que Deus não é o responsável direto. Ele é apenas o responsável indireto por ele permitir que isso aconteça. Então não há ainda na mente hebraica essa clara diferenciação entre o que Deus faz diretamente ou indiretamente. Já em Crônicas, você já vê que isso está mais claro e que isso está de acordo com o ensino bíblico geral, porque Tiago 1,13 diz: Deus não pode ser tentado pelo mal e ao mal a ninguém tenta. Então o que acontece? Quem incitou Davi a pecar não foi Deus, foi Satanás. Agora lá em Samuel, capítulo 24, é dito que a ira do Senhor se acendeu e Davi foi incitado
porque Deus permitiu que isso acontecesse. Eu li um trecho também, num comentário, que é o comentário bíblico Andrews, que explica uma coisa interessante. Nesse comentário é dito que como no hebraico, né, na escrita hebraica, muitas vezes a conclusão é apresentada primeiro, para depois explicar o processo que levou à conclusão, na nossa cultura ocidental vem um processo de desenvolvimento e depois vem a conclusão. Na cultura hebraica não, vem a conclusão já de cara e depois explica o processo que levou à conclusão. Então, por causa disso, já que a ira do Senhor se acendeu, o que isso significa? Não que foi Deus que incitou Davi a fazer aquilo, mas a ira de Deus se acendeu porque alguém incitou Davi a fazer isso, nesse caso Satanás, e Davi aceitou fazê-lo, confiando assim mais no seu poder armamentista do que no próprio Deus. Então, entre muitas lições que podemos extrair desses dois textos, a primeira coisa, o conflito cósmico entre o bem e o mal é algo real. Existe uma realidade complexa por trás da realidade humana. Essa é a primeira lição que aprendemos. E segunda lição, não devemos ser autossuficientes. Devemos tomar, sim, decisões com a nossa independência, através das nossas escolhas, mas não podemos ser autossuficientes para não corrermos o risco de fazermos bobagens sem consultarmos a palavra de Deus para sabermos se aquela decisão que estamos tomando é correta ou não. Mas, professor, eu queria aprofundar um pouco mais nesse assunto, que com certeza a pessoa, quando começa a ler lá o capítulo 24 ou o capítulo 21, depois vai percebendo como que a coisa vai acontecendo. E uma outra coisa inusitada aqui, que eu queria ver o que você poderia dar de resposta, é que Deus, ao usar o profeta ali, diz para Davi escolher três consequências que isso traria a ele, para ele escolher uma das três. Né? E quando a gente vê ali no verso 13 que o profeta Gade foi falar com ele, disse, olha, o Senhor pediu para você escolher três, e perguntou, o que você prefere, 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos ou 3 dias de peste na sua terra? Ou seja, foi um problema com o Davi ali. Você disse que outros também poderiam não estar confiando, mas a consequência iria pegar o povo de Davi. Sim. Né? Então, Davi, por ser culpado do negócio, agora está ampliando para o seu povo. Como é que a gente entende isso? Por que Deus fez isso? A primeira coisa, existe um princípio judicial aqui em Números 23, verso 7, que diz assim: da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então Deus não pune inocentes por causa de culpados. O que aconteceu é que as pessoas que foram punidas tinham o mesmo espírito rebelde, a mesma confiança em poder bélico mais do que em Deus. Óbvio que existem situações em que nossas decisões trazem resultados ruins para inocentes. Por exemplo, se eu decidir sair da minha casa e abandonar a minha esposa, as minhas filhas vão sofrer consequências, vão ter traumas, vão ter uma série de coisas. Elas tiveram culpa? Não, elas eram inocentes. Mas por causa de uma decisão idiota, né, elas acabam sofrendo consequências. Então é o que acontece muitas vezes. Mas aqui neste caso, o que aconteceu? As pessoas que foram punidas foi porque elas tinham a mesma autossuficiência, a mesma confiança no poder bélico do que em Deus. Então nenhuma pessoa que era inocente, ela sofreu consequências por causa desse princípio de que Deus não pune o inocente. Lembremos de Gênesis 18. Quando Abraão conversa com Deus, ele pergunta para Deus, o Senhor vai permitir que o justo morra junto com o ímpio? E aí naquele diálogo, ele vai conversando com Deus, perguntando para Deus o seguinte, mas se estiver tantos justos na cidade, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra mesmo assim? E aí chega um momento em que ele diz o seguinte, Gênesis 19, deixa eu ver, acho que é 18, aqui Ele chega no momento, no versículo
32, que ele fala assim: se porventura houver ali 10 justos, né? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor. Então o que acontece? Ele diz aqui no verso, ele pergunta para Deus: se tiverem na cidade 50 justos, Deus destruiria toda a cidade e mataria esses 50 justos? Deus falou: não. E no verso 29, se tivesse 40, Deus não destruiria a cidade. E se tivesse ali 30, também não. E se tivesse 20, também não. E se tivesse 10, também não. Então o que Deus está mostrando aqui? Que Deus não pune o justo com o injusto. Quem sofreu a praga é porque realmente o mereceu. Muito bem, ok. Participe aí, mande as suas perguntas pra gente. Eu queria afundar mais ainda nesse texto, porque chega um momento ali que a gente vê que 70 mil pessoas morreram. Então, se realmente Deus pune aqueles que estavam envolvidos, foram essas pessoas que foram punidas. Muito bem. Participe aí, mande suas perguntas através do nosso Instagram, através do nosso endereço @na mira da verdade. Use também o Facebook namiradaverdade.nt, tudo vai aparecer para você aí, ou mandando seu WhatsApp para a gente, 12 981 510101. Essa aqui chegou pelo nosso WhatsApp, quem mandou foi a Karina Duran. A pergunta da Karina é a seguinte, professor: eu gostaria de saber se vamos viver os 1000 anos lá com Deus no céu, como se fosse um dia? Porque para Deus 1000 anos é como se fosse um dia? Por que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia? E o milênio, nós vamos ter o sentimento como se fosse um dia? Não é assim, amigo telespectador. Veja, quando 2 Pedro 3,8 fala que para Deus um dia é como 1000 anos, lembra, como indica uma comparação, não é uma afirmação, tá? Então não está dizendo que um dia equivale a 1000 anos. Mas é como se fosse. Por quê? Porque Deus é eterno. Então diz assim, ó: há todavia uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E aí ele explica o porquê dessa afirmação. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Então alguns estavam achando que Cristo demorava para voltar. E aí o que Pedro diz? Olha, para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus, o que é demora para você, não é demora para Deus. Ele vai voltar no tempo certo. Então você não pode interpretar este como sendo uma afirmação. É só uma comparação. O milênio vai ser então 1000 anos mesmo, literal? 1000 anos literais, por quê? O que diz Apocalipse 20, 4-6 e 1 Coríntios 6, 2 e 3? Que nós vamos julgar todos os ímpios. Nós vamos entender o processo judicial de Deus no julgamento dos ímpios. É óbvio que em 24 horas é impossível desfazer isso. Então nós vamos julgá-los por 1000 anos realmente. Além disso, o milênio é um intervalo de tempo entre dois eventos literais, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Então, os 1000 anos no Apocalipse são realmente literais, porque é um período de tempo que marca o início e o término de dois eventos, ou melhor, que separa dois eventos literais. Para os 1000 anos serem simbólicos, então a primeira ressurreição e a segunda deveriam ser simbólicas também, mas não é esse o caso. Ok, muito bem, muito bem. Nós temos ainda algumas perguntas, muitas perguntas que estão chegando aqui pra gente. Obrigado pela sua participação. Continue mandando, que a sua pergunta pode ser pescada aqui na hora, mas nós temos que ir para o intervalo. Mas antes de ir para o intervalo, eu queria deixar uma pergunta em aberto para você ficar aguardando aí a resposta do professor Leandro Quadros. Quem mandou a pergunta foi o Felipe. Ele diz o seguinte: eu gostaria de saber por que quando a cidade santa descer... Não, essa aqui é da Fabiana, desculpa. Do Felipe é essa aqui, ó. João Batista falou que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. O que seria esse fogo que João Batista estava falando? Então, não sai daí não, a gente vai para o intervalo rapidinho. Aproveite o intervalo, faça suas perguntas, manda pra gente. A gente volta já já.
Já estamos de volta e olha, esse é o mês da criança, outubro, é um mês importante, né? É o mês do meu aniversário, mas é o dia das crianças, é um mês onde a gente celebra as crianças, esse presente que Deus nos deu para que criarmos e cuidarmos, não é isso mesmo? Mas olha só, no mês da criança, a Novo Tempo, ela é sempre muito carinhosa com os detalhes da família, da vida. Nós temos que pensar nas nossas crianças. Não é só a gente que precisa estudar a Bíblia, não. Nós precisamos ajudar as nossas crianças a ter esse desejo de querer conhecer o nosso Senhor Jesus, se aprofundar mais na Palavra de Deus de alguma forma. E a Novo Tempo, esse mês, está lançando um novo guia de estudo, só que para as crianças. É um momento onde você vai ter a chance de mandar esse presente para as crianças que você ama, por exemplo. Você pode pedir a revistinha para o seu filhinho, para vocês estudarem juntos. Eu tenho aqui nas minhas mãos, acabou de chegar, é zerada, já peguei uma para mim para estudar com a minha filhinha. A Revista Esperança Novo Tempo, Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Olha só o que tem aqui na minha mão. Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouro. É isso mesmo. Esta aqui é a revista que nós estamos oferecendo este mês e vamos oferecer daqui até o final do ano para que você possa apresentar para os seus filhos. Você consegue mostrar aqui, ó, já está aparecendo um vídeo aí, você viu, mas aqui na minha mão. São 8 lições muito bem elaboradas. Dr. Rodrigo Silva aprofundou nesse assunto também. Quem também acabou escrevendo isso, Guilherme Santos. E olha só como é o conteúdo. É uma revista como se fosse em quadrinhos, tá vendo? E a criança vai aprendendo, vai tendo interesse em aprender mais da Palavra de Deus, assuntos de arqueologia, que expertise do Dr. Rodrigo Silva, ele está envolvido aqui nesse guia de estudo. É um excelente material para você ter aí para suas crianças. Então, você pode agora ligar para a gente, 0 operadora 12 2127 3121 e pedir a sua revista Esperança, Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros para as crianças. Um excelente guia de estudo que vai ajudar as suas crianças a terem o desejo de querer conhecer mais a Palavra de Deus, tá bom? Peça agora mesmo, é totalmente gratuito, 0 operadora 12 2127 3121 e olha, tem também pelo WhatsApp. 12 982 44 4449, você tem que escrever assim, ó, eu quero a revista do Dr. Rodrigo Silva. Aí nós vamos entrar em contato, mandar uma mensagem para você, para que você possa se cadastrar e receber gratuitamente aí a revista Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. É um guia de estudo para as crianças, tá? Totalmente ilustrado, como se fossem quadrinhos. Lindo, lindo, lindo. E assuntos fantásticos. Deixa eu ver aqui, quer ver? Ó, um dos assuntos interessantes aqui, deixa eu aproveitar e vamos ver aqui. Ó. Lição 1, o arqueólogo da Bíblia. Lição 2, decifrando as evidências. Lição 3, aventura nas cavernas, explorando o Egito, vagando pelo deserto, uma cidade histórica, seguindo os passos de Jesus e um sonho realizado. Então, peça para suas crianças, aproveite o mês das crianças aí, nós estamos lançando a Revista Esperança Novo Tempo desse mês, Rodrigo Silva em Descobrindo os Tesouros, tá bom? Muito bem, vamos lá. A pergunta que ficou em aberta aqui do Felipe é sobre João Batista dizer que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. Professor Leandro Quadros, a pergunta dele é a seguinte: que fogo é esse que João Batista falou, professor? Vamos ler aqui Mateus 3, versos 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Existem duas explicações, dos eruditos para esse texto. O fogo simboliza, isso é correto no texto bíblico, o fervor, a purificação realizada pelo Espírito Santo na vida do crente,
quando o crente é batizado no Espírito Santo. Porém, nesse contexto, o fogo também indica o fogo do juízo, no versículo 12. Então, o que Cristo poderia estar dizendo? Ele pode estar dizendo, sim, que a pessoa é batizada com fogo e com o Espírito Santo e é purificada pelo Espírito, mas também ele menciona o seguinte, que aquela pessoa que não aceita Jesus, aquela pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, no juízo final, ela será batizada com o fogo, vai para o lago de fogo. Então, o termo fogo se refere às duas coisas, tanto ao fogo do juízo, de acordo com o verso 12, quanto ao fogo como agente purificador do cristão, que vai passando pela santificação quando tem o Espírito Santo na sua vida. Ok, muito bem. Tem uma pergunta aqui que chegou pelo nosso WhatsApp, deixa eu ver quem foi que mandou, foi o Cris Toledo, a Cris Toledo. A pergunta da Cris é a seguinte, tenho dúvidas referente a fazer um propósito com Deus, professor. Exemplo, deixar de consumir algum alimento que se gosta muito durante um certo período de tempo para atingir um objetivo ou graça. Isso não seria uma barganha com Deus? Cristina Toledo, de Indaiatuba, São Paulo. Obrigado, Cristina, pela sua participação aqui no WhatsApp. Professor, quando a gente faz um pedido para Deus, olha, eu vou, Senhor, se o Senhor me ajudar a deixar de comer carne de porco, eu vou então agora seguir os seus caminhos. Senão, não é para eu seguir. Isso não é um tipo de barganha com Deus, professor? Veja, se a pessoa pede algo para Deus, promete algo para Deus, um exemplo, Senhor, eu vou parar, por exemplo, de comer chocolate para o Senhor me dar isso. É uma barganha aberta com Deus, não é assim que Deus vai fazer. Agora, pedir ajuda para Deus para vencer maus atos alimentares é uma bênção e é correto e temos que fazer isso. Né? Temos que pedir ajuda para Deus para vencermos nossos maus hábitos, sejam alimentares ou não. O que não podemos realmente fazer é dizer assim, Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, eu paro de comer isso. Aí não. Aí você está negando a doutrina da justificação, não de forma direta, né? Mas indiretamente você está assumindo uma espécie de salvação pelas obras. Tá? Você não deve praticar obras para ser aceito diante de Deus. Você é aceito diante de Deus graças aos méritos de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, quando você é aceito diante de Deus pelos méritos de Cristo, você vai praticar boas obras como resultado da transformação que esta graça está efetuando em você. Então, você tem que cuidar com os extremos. Primeiro extremo é buscar ser aceito por Deus através das suas obras. Isso é um extremo muito perigoso. O outro extremo é achar que pelo fato de você ser aceito pela graça, você não precisa desenvolver o seu caráter e melhorar a sua conduta ou estilo de vida. Esse é um outro extremo. Ambos os extremos agradam ao diabo. Então você tem que ser um cristão bíblico. E o que um cristão bíblico faz? Ele entende, né, com equilíbrio esse assunto à luz de textos, obviamente, como por exemplo esse aqui de Tito capítulo 3, versos 7 e 8, ó. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, a primeira coisa, tu és justificado pela graça de Deus através de Cristo. Fiel está a palavra e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então veja, o texto não coloca as obras como meio de ser aceito por Deus, mas também não exclui as obras da experiência cristã de santificação. Então, seja bíblico e cuidado com certas promessas. Até Eclesiastes capítulo 5 diz, né? Melhor que não prometamos nada a Deus do que prometermos e não cumprirmos. Tem até uma repreensão séria ali sobre isso em Eclesiastes capítulo 5. Muito bem. Próxima pergunta aqui, essa é pelo nosso Instagram. Como que você faz para participar pelo Instagram? É só entrar no nosso Instagram, @namiradaVerdade,
sempre ali, o último vídeo que você ver ali no Instagram é o vídeo do dia que eu estou abrindo o programa. Então, nesse vídeo, você pode colocar a sua pergunta ali nos comentários e mandar para a gente, para que ela possa chegar aqui. Pode mandar mesmo depois, se você está assistindo uma reprise, você pode mandar ali, porque no outro programa eu sempre dou uma pescada lá também e pego alguma coisa do programa anterior, tá? Então, continue mandando as suas perguntas, compartilhando com amigos, para que mais pessoas possam mandar perguntas e fazer o programa acontecer. Essa aqui do nosso Instagram, quem mandou foi o Alcides. A pergunta do Alcides é a seguinte, professor. Ele queria saber, somente Deus tem a vida eterna, mas como que se explica por que Satanás e seus anjos ainda vivem sem ter acesso, por exemplo, à árvore da vida? Como é que ele pode ainda estarem aqui nos atentando? Como é que eles têm vida, uma vez que eles já não estão mais no céu, uma vez que eles não têm acesso à árvore da vida? Eles foram criados com vida eterna também? Como é que é isso? Primeiro ponto, em Gênesis 3, 22 a 24, a Bíblia não ensina que a árvore da vida era para anjos. Né? A árvore da vida era apenas para os seres humanos. Os anjos são criaturas de uma natureza superior à nossa e eles não necessitam da árvore da vida para se manterem vivos. Esse é o primeiro ponto que devemos considerar. O segundo ponto, a Bíblia não diz que os anjos são eternos. A imortalidade dos anjos também é condicional. E qual é a prova de que temos a respeito? Aqui em Romanos 16, verso 20, fala do destino final de Satanás. Depois de Satanás ser jogado no lago de fogo, de acordo lá com Apocalipse capítulo 20, verso 10, Apocalipse 14, 11, ele vai ser castigado no lago de fogo por um bom tempo. Muitos dias, não sabemos por quanto tempo, mas ele vai ser o que mais será castigado no lago de fogo, porque ele é o pai do pecado, ele é o autor do mal. Mas vai chegar um momento em que Deus vai purificar o universo da presença de Satanás e do mal. E aí Romanos 16, 20 mostra que Satanás não é imortal. Olha o que diz aqui o verso. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então esta linguagem que fala que Satanás será esmagado, indica que após um tempo de castigo no lago de fogo, como lemos inclusive em Mateus 25, 41, ele será esmagado, ele será aniquilado. Então, a imortalidade dos anjos também é condicional a permanecer em Deus. E ele vive mais tempo do que nós, obviamente, porque são seres de natureza espiritual, são de uma outra ordem diferente da nossa. Muito bem. Estou lendo aqui uma pergunta no Instagram que chegou agora, o Daniel. Ele é de Ulianópolis, Pará. Infelizmente não consigo congregar em nenhuma igreja por conta de tempo. Olha lá, Daniel, não fica deixando as coisas de Deus para depois. Mas vamos lá, a pergunta dele é a seguinte, professor. Ele fala assim, boa noite a você, professor, e a todos que estão assistindo. Nós estamos no mês de outubro, né? O mês de outubro, além de ser um mês bonito, mas no final ele dá uma pisada na bola lá, que é o dia do Halloween, 31 de outubro. Então vamos lá para a questão aqui. Pode-se comemorar Halloween, mesmo de forma superficial? Até porque o Halloween nos traz coisas um pouco mais pesadas, como assassinatos, crenças populares bastante erradas. E já que trabalho tanto com edição de vídeo e arte digital, também eu devo continuar com esse trabalho nessa época do ano, com esses tipos de tema? Bom, ele já ampliou um pouquinho mais, mas a questão que eu queria colocar... Falamos que aqui é um mês das crianças. E você sabe que hoje, até mesmo nas nossas escolas, se comemora o Halloween. Professor, existe algum problema em comemorar as nossas crianças se divertirem com essa temática do Halloween? Nós temos que ter em mente
Deus não é contra festividades culturais, desde que essas festividades culturais não contradigam princípios dele e não ensinem as pessoas a gostarem de coisas que Deus não gosta. Tá? Então você vê, por exemplo, tinha momentos, né, em que haviam celebrações culturais entre os judeus, até mesmo algumas não ordenadas do texto bíblico, porém eram puras. Não levavam as pessoas a gostarem ou a apreciarem ou a se familiarizarem com coisas que Deus não se agrada. A pergunta que nós devemos fazer, primeiramente, é a seguinte: o que Deus pensa sobre bruxaria, sobre feitiçaria? A resposta a essa pergunta vai dizer se devemos ou não celebrar uma festividade cultural que, de certa forma, exalta esse tipo de coisa, né? Dos textos bíblicos que nós temos, eu quero ler 2 Reis, capítulo 21, verso 6. Aqui o rei Manassés de Judá praticou coisas que Deus abominava. Entre estas coisas, vamos ver: e queimou seu filho como sacrifício, ou seja, praticava o sacrifício infantil, adivinhava pelas nuvens, fazia adivinhação, era agoureiro, fazia agouros, e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Veja, se uma prática provoca a ira de Deus, eu não posso brincar com esta prática. Tem até um texto de Paulo, que eu acho que eu não vou lembrar agora, em que ele fala o seguinte, que coisas imorais ou coisas erradas não devem nem mesmo serem nomeadas por nós, não devem nem sair da nossa boca. Eu vou tentar ver se eu lembro esse texto depois, mas não estou lembrando agora. Então o que isso significa? Se Deus abomina feitiçaria, bruxaria, eu não devo me familiarizar com nenhuma prática cultural que torne isso algo aceitável ou algo sem muita importância, porque a minha mente vai ficando insensível para as coisas. A tendência do nosso cérebro, nós temos a neuroplasticidade, não é? O nosso cérebro pode, os nossos neurônios, nossas conexões neurais se moldam com aquilo que contemplamos. E se nós celebrarmos coisas como sendo inocentes, nós estamos dando passos significativos para trazermos mais o mundo para dentro da nossa casa e da igreja, ao invés de levarmos a igreja para o mundo. Então, à luz do texto bíblico, e até mesmo dos princípios de Filipenses 4:8, né? Diz ali tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, esses princípios devem nortear a sua vida pessoal e também a sua vida profissional. A produção pesquisando aqui, professor, achou aqui Efésios 4:29. Seria esse o texto que você estava querendo lembrar? Leia para nós aí, meu amigo. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não faz com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca... tem alguma coisa a ver isso aí? Não, é um outro texto. Okay. É um outro texto, mas eu vou pesquisar aqui, que ele fala assim, que não deve nem sair da vossa boca alguma coisa ruim. De repente pesquisar, não saia da vossa boca, uma coisa assim. Eu não estou lembrado agora esse texto, mas depois eu posso procurar aqui para nós. Então, esses princípios devem ser considerados, tá? Considere isso, traga isso tanto para a sua vida pessoal quanto profissional e Deus vai abençoar você. Se você não puder fazer um trabalho de edição por causa disso, saiba que Deus vai trazer outros trabalhos abençoados para você, por você não estar ajudando a tornar algo inocente que na sua essência para Deus não é inocente. Muito bem, professor, muito bem.
Vamos para mais um intervalo. Aproveite o intervalo, não sai daí não, a gente volta já. Já estamos de volta e olha aí a pergunta que chegou aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu ver quem foi que mandou, foi a Fátima. Obrigado, Fátima, pela sua participação. A pergunta da Fátima é a seguinte: Mateus 24:19, eu queria saber mais sobre as grávidas, das grávidas que amamentarem naqueles dias. Professor Leandro Quadros, o capítulo 24 de Mateus também é um capítulo profético. E as pessoas acabam tendo medo desse texto que está aqui em Mateus 24, quando fala das grávidas. O que vai acontecer com as grávidas por ocasião, no fim dos tempos, por exemplo, quando Jesus estiver voltando, a perseguição, alguma coisa, ou se isso está relacionado com outra coisa? Antes eu pesquisei aqui na internet aquele texto anterior. Ah, sim, o texto. Para o nosso telespectador, Efésios 5:3. Que fala o quê? Né? Mas a impudicícia ou devassidão, não é? De toda sorte de impurezas ou cobiça, e Deus considera a feitiçaria algo impuro, no texto bíblico, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Então veja, um cristão, ele não deve fazer nem menção a essas coisas, muito menos comemorá-las. Então Efésios capítulo 5, verso 3, deve ser considerado. Muito bem, só lembrando que isso que você está falando é referente à pergunta anterior que nós falamos sobre o Halloween, tá? Você que está chegando aí agora na TV, esse é o assunto que o professor estava falando ali sobre a questão do Halloween, no dia 31 de outubro. Ok, próxima pergunta então, professor, lá de Mateus 24:10, ai das grávidas e as que amamentam, o que quer dizer isso na Bíblia relacionado ao fim dos tempos ou alguma outra coisa? Esse texto ai das grávidas está em Mateus 24:19, que diz assim: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Muitos cristãos, assim, por não considerar o contexto bíblico, acabam dizendo, né, que não se deve ter filhos no tempo do fim, porque ai das grávidas no dia da volta de Jesus. Eu digo para você, tenho que te dizer de forma direta, é uma bobagem, né, pensar nisso, porque você lendo aqui o contexto, por exemplo, no verso 15, é dito: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Verso 16, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, nesse contexto, fala ali no verso 16, então os que estiverem na Judéia, fujam. Então é evidente que o ai das grávidas aqui está no contexto da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, quando os soldados romanos invadiram Jerusalém, mataram crianças, mataram mulheres grávidas, eles arrancavam o feto da barriga com a espada. Então é nesse contexto aí das grávidas. Se a pessoa não quer ter filhos, ela não é obrigada a ter filhos. Agora, usar esse texto bíblico, como alguns o fazem, para alegar, né? Eu não vou ter filhos por causa do tempo do fim. Não, aí você está sendo irresponsável em usar o texto desta forma, tá? Então, esse texto fala de um momento em específico. Óbvio que no contexto você vê momentos em que Cristo fala da segunda vinda, né? Então, há sinais relacionados ao fim, tanto ao fim de Jerusalém, quanto ao fim do mundo. Mas quando você lê contextualmente, você vê claramente que o verso 19 se refere para aqueles que estavam na Judéia. Não fala para aqueles que estão no fim do mundo. E se você pensa em não ter filhos, veja, você não vai perder a salvação por ter ou não ter filhos, não é isso. Mas eu advirto a você como amigo, né? Tem um pensamento de Ellen White que diz assim, que um lar sem filhos é como um jardim sem flores. E o coração daqueles que nele residem se torna mais egoísta. Então, eu acho que você deveria refletir nisso com carinho e com oração.
Ok, muito bem. Nós temos agora uma pergunta que chegou pra gente aqui por vídeo. Vamos ver? Meu nome é Ana Cláudia e eu gostaria que a Bíblia me respondesse. Por que as pessoas em Cristo cometem o suicídio? E aí, professor, qual é a resposta para isso? Por que os crentes também cometem suicídio? Obrigado, Ana Cláudia, por sua pergunta. A ideia, Ana Cláudia, de que um cristão em nenhum momento cometeria um suicídio se ele estivesse totalmente em Cristo, é uma ideia não bíblica e não correspondente com aquilo que sabemos pela Bíblia e pela ciência acerca da natureza humana. O que eu quero dizer com isso? Se você ler um texto como, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, você vê que a Bíblia já apresenta as bases de uma medicina holística muito antes de existir a medicina holística como ciência. O que esse texto nos fala? Vou ler aqui para você. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. E aí eu vou entrar nessa questão para te ajudar. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, ou seja, todo ser, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a Bíblia não está dividindo a natureza humana em três. Ela está mencionando que o ser humano é composto por três partes, diríamos assim. Aqui não está dividindo, está falando de uma perspectiva holística. Diz que o espírito, ou seja, a espiritualidade nossa, a nossa disposição interna de adorarmos algo ou alguém, a nossa alma, ou seja, nossas emoções nesse contexto, a nossa mente, e o corpo, o aspecto físico, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Que a santificação, o preparo para a volta de Cristo é de todo ser. Então Paulo não divide a natureza humana, ele menciona apenas os diferentes aspectos dessa natureza que é uma só. O que acontece? Um cristão, ele pode adoecer da alma ou da mente, ele pode adoecer do corpo. Né? Então, se um cristão adoece da alma, nesse texto aqui, né? Nesse contexto, a alma é a mente, a sede das emoções, isso demonstra o que? O ser humano não é só um ser espiritual. O ser humano é espiritual, é um ser físico. Aquilo que afeta a mente, afeta a espiritualidade. Aquilo que afeta a espiritualidade, afeta a mente. Aquilo que afeta a mente afeta o corpo, aquilo que afeta o corpo afeta a mente e por aí vai. Então, um cristão, se ele passou por traumas profundos, se ele tem uma condição hereditária que lhe permite ter certas doenças, problemas de ordem emocional, ele tem probabilidade de cometer suicídio. Tá? Então, o que tem que fazer? Se a santificação envolve todo ser, isso significa que o cuidado da saúde envolve todo ser. Se o cristão só ler a Bíblia e não fizer atividade física, ele vai ficar doente. Se o cristão fizer só atividade física e não ler o texto bíblico, ele também vai ficar doente espiritualmente. E isso vai afetar no seu corpo, nas suas emoções. Se o cristão lê a Bíblia, faz atividade física, mas não trata os seus traumas, vai ficar doente também. Então não há na Bíblia garantia de que cristianismo isenta a pessoa ou a impede de cometer o suicídio. Não. Óbvio que a fé ajuda e muito. A probabilidade de cometer suicídio, quem tem fé em Deus, é muito menor. Mas existe a possibilidade porque o ser humano é um ser holístico. Então quando você ouve alguém dizer, o cristão que comete suicídio é porque ele estava com problema de fé em Deus. Isso é uma aberração à luz do texto bíblico.
Quer dizer então que alguém que fica com problema de diabetes ou pressão alta, ele também é falta de fé em Deus? Por quê? Porque essa separação entre mente, corpo e espiritualidade, isso é pagão. Isso não é bíblico. Então tem muitos cristãos que aceitam uma ideologia, uma filosofia pagã, mesmo sem saber. Ok, muito bem, a gente está aprendendo aí na Palavra de Deus. Mais um perguntinho, temos alguns minutinhos ainda. A Fabiana Walter aqui pelo nosso Instagram fez a seguinte questão. Olá, graça e paz. Gostaria de saber o porquê que quando a Cidade Santa descer do céu, terá muros, sendo que não existirá nenhum tipo de mal. Pode pescar a minha pergunta? Sua pergunta foi pescada, Fabiana. A gente sabe, a Bíblia declara que a Cidade Santa serão cercadas por muros. Tem algum porquê disso, uma vez que já não vai ter mais o mal por aqui? Isso é por quê? Porque antes de antes de Satanás ser exterminado, eles vão atacar a cidade, é isso? É por isso que ela vai ter muros? Não, não é por isso. É que o muro é que nós vivemos num mundo, especialmente no Brasil, não é? Especialmente no Brasil, tu tem que ter muro para você se proteger, né? Você vai para outros lugares, né? Estados Unidos, certos lugares da Europa, as casas não tem muro. Então por quê? O muro não passa só a ideia de proteção na Bíblia, passa também a ideia de embelezamento arquitetônico. Então você vê aqui no capítulo 21 que a cidade santa possui, ao verso 14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E aí depois mostra as pedras preciosas aqui que faziam parte dos fundamentos da muralha, ó. Verso 19, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Então a função dos muros é arquitetônica, embelezamento. Não é proteção ou indicar que vai ter roubo ou assalto no reino dos céus. Ok, muito bem. Tem 2 minutinhos ainda, professor. Vamos ver se você consegue responder essa rapidamente. Qual o estado dos mortos? A alma desprende-se do corpo? E aí, professor? Não, a Bíblia não ensina que a alma sobrevive fora do corpo, tá? O termo alma ele é polissêmico, ou seja, tem vários significados no texto bíblico a depender do contexto onde se encontra o termo. Até há pouco eu apresentei 1 Tessalonicenses 5:23, que alma se refere à mente, não é a sede das emoções naquele contexto. Agora, em Gênesis 2:7, você já vê que é diferente o termo alma. E aqui está o sentido primário, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, no conceito primário de alma, alma é um ser vivo. Deus não colocou uma alma no ser humano, Deus fez do ser humano uma alma. O que Deus sopra é o fôlego de vida. E como resultado da união desse fôlego de vida com o corpo, o homem passou a ser, não a ter, alma vivente. Cada vez mais eruditos, protestantes e alguns católicos estão mudando a sua compreensão acerca deste assunto. E eu sugiro que você pesquise, porque a doutrina da imortalidade natural da alma ela realmente não é bíblica. Ok, acabou em cima do tempo, hein, professor? Muito boa resposta. E o nosso tempo, infelizmente, acabou. Nós temos que ir embora, mas a semana que vem nós vamos estar juntos. A gente se encontra a semana que vem, professor. Até lá, Tito, Deus te abençoe, Deus guarde a você, amigo telespectador, e que você nunca se esqueça que aqui, no Na Mira da Verdade, na Novo Tempo, sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um abraço, Deus te abençoe. Esse e muitos outros programas você pode acompanhar também no nosso canal do YouTube ou no NT Play. Você encontra tudo lá, tá bom? Lembrando que nós estamos no mês das crianças e olha, a revista Novo Tempo está falando um presente para as crianças, descobrindo tesouros com o Dr. Rodrigo Silva. Toda ilustrada, peça agora mesmo, tá bom? Nosso tempo acabou, você já sabe, as suas perguntas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!